Boa noite. Você confere agora as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Estão presos 6 integrantes de uma quadrilha que invadia contas bancárias para pagar IPVA de quem contratava os criminosos para gastar menos com o imposto. PM encontra arma em um dos pontos turísticos mais visitados da capital, o Parque das Mangabeiras. Tem seleção brasileira em campo daqui a pouco no Mineirão e o clima é de festa em BH. O comércio também comemora porque a cidade está, olha, cheia de turistas. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Band Minas. Hoje foi realizada mais uma fase da operação que investiga fraudes na compra de medicamentos em 5 prefeituras mineiras. Quem tem os detalhes é a nossa repórter Luciana Viana. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. 11 mandados de busca e apreensão de documentos e também computadores cumpridos em 5 cidades mineiras, numa operação conjunta da Polícia Civil e Ministério Público. Bom, a operação investiga uma possível fraude licitatória e também desvio de dinheiro público em relação a medicamentos e também equipamentos da área de saúde. Claro, dando prejuízo aí aos cofres públicos dessas cidades e também prejudicando o atendimento à saúde de moradores das 5 cidades, Abricampo, Manhumirim, Santa Cruz do Escalvado e Sericita, na zona da Mata Mineira, e também Nácia João Molevade, na região central. Esta é a segunda fase da operação e ela prossegue. A gente traz os desdobramentos para os nossos telespectadores na medida em que for ocorrendo esses próximos passos. Tá certo, Luciana. A polícia investigou, agora falta a justiça prender, né? Exatamente. Obrigada pelas informações. 6 integrantes de uma quadrilha que invadia contas bancárias de vítimas para pagar IPVA de terceiros são presos pela Polícia Civil em Betim, na região metropolitana. Segundo a equipe de investigação, os criminosos levavam vida de rico, morando em casas luxuosas e dirigindo carros importados. A maior parte das vítimas pode estar em Belo Horizonte. E quem pagava a quadrilha para ter as taxas pagas com desconto também está sendo investigado. O grupo criminoso, eles conseguiam abordar pessoas e fornecer um serviço para elas, que seria um serviço de desconto, em razão de um suposto conhecido que trabalhasse numa Secretaria da Fazenda ou na própria Prefeitura de Betim. Então, ele fornecia para essa pessoa um pagamento do IPVA com um desconto, normalmente o desconto de 30%. Então, essa pessoa fazia o pagamento para a quadrilha, né, para o grupo criminoso. O grupo criminoso, através do hacker, fazia o pagamento numa conta de terceiro de boa-fé, efetuava o pagamento, então a pessoa que fez a contratação do serviço, ele saía dali com o seu IPVA pago. Contudo, o valor foi retirado da conta de terceiros. Foi encontrado hoje o idoso de 67 anos que se perdeu durante uma conexão no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. O avião em que ele estava partiu do Ceará com destino a São Paulo e fez uma escala aqui no último sábado. Segundo familiares, o idoso sofre de doença mental e se perdeu do filho no momento do desembarque. O homem foi encontrado na região da Pampulha por agentes da Guarda Municipal. 2 assaltantes se deram mal nessa segunda-feira ao tentar levar o dinheiro de um posto de abastecimento em Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro. Um policial militar que estava de folga viu a ação dos bandidos e reagiu. Um dos suspeitos foi baleado no ombro e o outro preso. O dinheiro foi recuperado. As imagens de celular mostram um homem baleado sendo levado pelos policiais militares para atendimento médico. O Wellington Guilherme Santos levou um tiro no ombro quando ele e um comparsa, Guilherme Silveira Guimarães, tentavam um assalto no bairro Jardim Patrícia. Os 2 homens não contavam que no local estava um policial militar à paisana, que ao ver a ação dos criminosos conseguiu prender a dupla. De acordo com o comando da PM, por volta das 2h30 da tarde dessa segunda-feira, o Wellington e Guilherme tentaram assaltar um funcionário de um posto de abastecimento que faria um depósito em uma agência bancária. Eles ainda levaram essa bolsa que continha cerca de R$54 mil. Um policial militar que estava de folga deu voz de prisão. O Wellington, que estava com essa submetralhadora de fabricação caseira, reagiu e foi baleado no ombro. Nesse momento que eles pegaram o malote, o policial que estava passando a paisana aí de folga, ele percebeu o assalto e saiu em perseguição aos autores. Na hora que eles foram entrar no veículo, o policial se identificou como policial que estava armado, que era para eles cessarem aquela ação. E o autor
o Wellington, que estava com a submetralhadora na mão, ele esboçou um movimento brusco, virando para trás com a arma na mão. Possivelmente iria atirar no policial. Os 2 homens presos tinham várias passagens pela polícia. O Wellington foi levado para o hospital e seu estado de saúde é bom. Guilherme Silveira está detido no 32º Batalhão da Polícia Militar. A PM acredita que outras pessoas estão envolvidas na tentativa de assalto. Na última semana, 12 pessoas morreram por causa da dengue aqui em Minas. Já são 98 mortes neste ano. Outras 137 estão sendo investigadas. Em 2018 inteiro, foram 12 mortes. No boletim divulgado hoje pela Secretaria de Estado de Saúde, também consta que 427 mil casos prováveis da doença foram notificados. Os municípios com maior incidência são, respectivamente, Uberlândia, Belo Horizonte e Betim. E veja agora outras notícias que são destaque nesta quarta-feira. Das Mangabeiras, na região centro-sul de BH, à procura de uma arma. Os policiais vasculharam a mata e encontraram a pistola calibre 45 dentro de um balde escondido. Uma pessoa foi presa e 123 tabletes de maconha apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nesta segunda-feira. A droga estava escondida no assoalho do veículo. O carro tem placa do Mato Grosso do Sul e era conduzido por uma motorista de 57 anos que confessou que receberia R$6 mil para entregar a remessa em Uberlândia. 3 pessoas foram presas e 40 quilos de maconha apreendidos na BR-381 em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo os agentes, o veículo partiu de Foz do Iguaçu, no Paraná, com destino à Vitória, no Espírito Santo. No carro havia 2 crianças que foram encaminhadas para o Conselho Tutelar de Sabará. Então, corrigindo, hoje é terça-feira, viu, gente? Vamos deixar a quarta para amanhã. E o próximo destaque é o seguinte: o funcionário da Vale, Tércio Andrade Costa, depôs nesta segunda-feira a CPI da Assembleia, que investiga o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, lá em Brumadinho, na região central do estado. Ele confirmou que radares de monitoramento registraram uma grande deformação na estrutura da barragem dias antes do colapso, isso em janeiro deste ano. 24 pessoas continuam desaparecidas. E a CPI do Senado sobre essa tragédia lá em Brumadinho sugeriu hoje que 12 pessoas sejam indiciadas pela força-tarefa que investiga o desastre. O relatório final, fechado após 3 meses de investigações, cita funcionários da Vale e da consultoria alemã Tuvisud, além das próprias empresas. O parecer dos senadores também sugere a criação de 3 projetos que tratam de crimes ambientais e ainda e de outras demandas importantes aí para o setor, de forma que as barragens possam ter mais segurança e também alguma mexida ou alguma alteração na tributação mineral. A votação desse relatório está prevista para o dia 9 de julho. E depois do intervalo, vamos falar aí sobre o jogaço de logo mais no Mineirão. Quem vai para a final da Copa América, em Brasil ou Argentina? Os detalhes da partida e as apostas dos torcedores daqui a pouco. Teremos o clássico Brasil e Argentina no Mineirão. Quem vencer seguirá para a final da Copa América. O técnico Tite não revelou o time que entrará em campo, mas uma presença está garantida aí, a do Alisson. O goleiro do Brasil já mostrou que sabe parar o craque Messi, que é uma das armas aí da nossa seleção. Na chegada à cidade do Galo, o clima era de descontração. No último treino coletivo, antes da partida decisiva, batizado em Richarlison, o atacante voltou a treinar com bola após se recuperar de uma cachumba. Está à disposição do técnico, mas não deve começar jogando pela falta de ritmo. Pela primeira vez na Copa América, todo o elenco esteve junto em um CT. Mas dentro de campo, a ausência de Fernandinho. A entorse no joelho direito deve fazer com que o jogador fique de fora mais uma vez. Felipe Luiz, a grande dúvida para o clássico, treinou com bola pelo segundo dia consecutivo. Estava bem à vontade, mas as dores na coxa direita, que fizeram com que o lateral fosse substituído contra o Paraguai, podem fazer com que ele não comece a partida jogando. Era aqui no Mineirão que todos aguardavam essa definição. Mas ao contrário do que fez na partida contra o Paraguai, desta vez o técnico Tite não abriu o jogo. Felipe Luiz, eu não vou falar. Não vou dar escalação, não sei. Que sei, mas não falo. Pronto. Todos os atletas, eles estão... Hoje nós tínhamos a condição de trabalhar com todos os atletas.
alguns nos estágios mais avançados, outros não, mas hoje a gente trabalhou com todos. O treinador falou sobre a responsabilidade da partida. Há 3 anos à frente da seleção, Tite viveu altos e baixos no cargo e, pela longevidade, admite que pode ter uma obrigação maior pela vitória. Não consegui dormir direito. Eu não sou super-homem e também não sou cara que fica... Não sou, eu sou do meu jeito e sei, tá? Ontem acordei às 13h15, fiquei pensando, vamos trabalhar assim, amanhã a quantificação de carga é essa, nós vamos assim, e vai anotar, eu tenho o hábito de deixar uma planilha, é meio maluquice de treinador, deixa do lado e anota um negocinho, e vai outro. E essa é a realidade do técnico. O goleiro Alisson é uma das armas do Brasil para a semifinal. Conhece bem Lionel Messi. Alisson eliminou o craque argentino de 2 Champions League consecutivas. Mas o goleiro não está pensando só no camisa 10. Lógico que o Messi por si só já chama atenção. Agora a gente tem que estar muito focado sempre no que nós vamos fazer dentro de campo. Para neutralizar esse tipo de jogador e também a seleção como um todo, que é uma seleção que dispensa comentários, com o Agüero, que tem um poder de finalização muito grande, então não é só um jogador que a gente tem que estar preocupado. O dia da grande decisão chegou e, diferentemente dos outros jogos, o Mineirão vai estar lotado. Ingressos esgotados e expectativa de uma grande partida. O técnico Tite espera que a vibração das arquibancadas seja um dos combustíveis para a seleção. Grande espetáculo, grande clássico. Torcida, se ela puder trazer todo o carinho que ela tem transposto dentro quando nós chegamos no hotel, que ela leve isso para o estádio, isso vai deixar não só a mim, eu tenho certeza que todos os atletas gratificados e fortalecidos. O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, também não divulgou o time que entrará em campo aqui em Belo Horizonte, mas confirmou que o craque Agüero vai jogar. No último treinamento, ou pelo menos o que a imprensa pôde ver dele, a dúvida que pairava sobre a cabeça de todos era: um ataque mais rápido ou um meio de campo com mais qualidade? Agüero ou Di Maria? Com quem a Argentina vai começar? O que eu confirmo é que Agüero vai ser titular. Se essa era a dúvida, eu confirmo que Agüero vai jogar. Então, te confirmo que Agüero joga. A Argentina deve, portanto, repetir a mesma escalação que venceu a Venezuela. Isso significa que, pela primeira vez, desde que assumiu o comando da seleção, Lionel Scaloni vai repetir uma escalação. Os argentinos contam com uma evolução adquirida ao longo da Copa América. À medida que os jogos foram passando, a gente foi se ajustando. Talvez esse seja nosso melhor momento. E pode ser que estemos no melhor momento, está claro. Hoje pode ser o dia de Messi e, consequentemente, de uma torcida que sonha ver o casamento craque-seleção dar frutos. Mas não custa nada lembrar que do outro lado tem uma camisa pentacampeã do mundo. Claro que eles estão num momento bom. Treinador no comando por muito tempo e isso os faz favoritos. Podemos fazer um bom jogo e passar. O Brasil tem grandes jogadores, rápidos e muito difíceis de parar. Ao torcedor argentino pode ficar tranquilo, porque ele vai se identificar com seu time, com uma forma de jogar muito clara, contra um time muito difícil. Eles vão se orgulhar do nosso jogo. E a gente espero que saia orgulhosa, mas esse é o resultado, logicamente. Bom, e aí, o Brasil tem boas chances com a Argentina ou, como em todo clássico, as estatísticas contam pouco? Vamos conversar com o nosso repórter e comentarista André Salles. Boa noite, André. Boa noite, Inácia. Boa noite para todo mundo. André, dá para falar em favorito nessa situação? Pois é, não vou ficar em cima do muro não, Inácia. É claro que é um clássico, né? Um futebol sul-americano aí. A Argentina tem o Messi, né? Que pode sempre fazer diferença, mas acho que o Brasil é favorito. Pelo que a gente viu até aqui da Copa América, o Brasil tem jogado melhor. Não tem jogado tão bem, mas a Argentina tem conseguido ser pior. Teve muita dificuldade para classificar. Mas, como eu disse, tem Lionel Messi, tem jogadores, por exemplo, como o Lautaro Martínez, que está jogando muito bem. Então, toda a atenção é pouco. Agora, o Brasil vem com uma defesa muito sólida, um sistema defensivo muito forte, principalmente com a volta do Casemiro, e o sistema defensivo da Argentina tem muita dificuldade. Jogando em casa, com a força da torcida, acho que o Brasil tem tudo para classificar, mas é claro, vai ser um jogo muito difícil e olho principalmente nele, no Messi, que só tem um golzinho na Copa América, mas é sempre um perigo. É aquela história, só termina quando acaba essa emoção, né? Exatamente, haja emoção, eu já acho que vai ser um jogo bem legal. Obrigada, André. Amanhã você volta analisando pra gente. Com certeza.
Bom, e ainda falando sobre esse jogão aí, 10 cambistas que estavam fazendo ingressos para o jogo de hoje aí entre Brasil e Argentina foram presos aqui em Belo Horizonte após denúncias feitas pelo telefone 190. Entre os detidos havia um policial civil aposentado e 4 equatorianos. Segundo a PM, no grupo também havia suspeito com mandado de prisão em aberto por liderar o tráfico em um bairro aqui da região leste da capital. Com eles, a polícia apreendeu mais de 100 ingressos, aparelhos, celulares, drogas e 7 cartões de crédito. Turistas do Brasil e da Argentina chegaram a Belo Horizonte empolgados com o jogaço de logo mais no Mineirão. Os hermanos estão aí confiantes na vitória. Os brasileiros acreditam em goleada da seleção. Seja qual for o resultado da partida, quem já está no lucro, sabe quem? Os comerciantes da capital. No café da manhã, nesta pousada, o assunto era um só: a semifinal da Copa América. Os irmãos Facundo e Nicolas Corsi vieram de Buenos Aires e estão confiantes no time de Messi. Um jogo muito importante, um clássico da Sudamérica, que vai ser muito parejo. Muy parejo, no hay favorito hoy. Nosotros hoy somos inferiores tal vez, pero tenemos a Messi. Messi mejor del mundo. Mejor da história. Parejo, 1-0 Argentina. Gol do Messi. Gol do Messi. O Matheus e o Davi vieram do Espírito Santo. Já conseguiram autógrafos, fizeram cartaz. O Matheus, inclusive, estava aqui na goleada por 3-0 contra a Argentina. E ele quer um placar generoso mais uma vez. Goleado para o Brasil, acho que uns 4-0 já tá de bom tamanho. Mas se o Messi acordar inspirado, aí não tem como parar. A família Pereira veio de bem longe. Nós somos empresários, moramos no Tadiquistão, na Ásia Central. E viemos para o Brasil por um tempo de férias, de reuniões, de negócios. E viemos parar aqui do lado do Mineirão. E a gente aqui vibrando aqui com o jogo de hoje à noite. A viagem é de negócios, mas aproveitaram o clima e tentaram comprar ingressos para o jogo. Mas não teve jeito. A gente está fora do Brasil já tem uns 5 anos, então a gente voltando, vendo todo esse vibe, né, de futebol, então a gente está assim animado. Meu filho, é a primeira vez que ele participa disso, eu falei assim, nossa, estamos do lado do Mineirão, então assim, a gente está muito feliz, esperamos que com essa torcida toda o Brasil ganhe. E esse clima está melhor ainda para os comerciantes. A pousada, que fica pertinho do Mineirão, está com lotação máxima. Muitos hóspedes de várias partes do Brasil, do exterior, Argentina, tem muita diversidade aqui hoje. E não é só o Mineirão que está preparado para a partida de hoje. Os comerciantes aqui do entorno do estádio estão rindo à toa e se preparando para um movimento acima da média. É o caso desta churrascaria. Com a confirmação do clássico, os funcionários começaram a montar uma mega estrutura. A expectativa é que pelo menos 5.000 pessoas passem por aqui nesta terça-feira. Eu contratei 25 funcionários só para esse jogo, freelance. Estão preparando em desde sexta-feira e desde segunda-feira, semana passada, que está chegando mercadoria, geladeiras lotadas para a gente poder trabalhar, atender bem o nosso cliente. E pode vir gringos e brasileiros que nós estamos esperando eles aí, estamos preparados para eles aí. Dia bom para o comércio e agora, expectativa que seja uma boa noite para a seleção. Brasil e Argentina vão escrever mais um capítulo na história do clássico daqui a pouquinho. E que os visitantes não voltem tão felizes para casa. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a animação da torcida aí, instantes antes da gente começar esse jogão aqui em Belo Horizonte. E o assunto agora, gente, são as férias de julho e as oportunidades de passeio que estão por todo lado. Quem dá a dica é o jornalista Paulo Navarro. Olá, a temporada de férias dos estudantes já está aí, é hora daquele merecido descanso que acaba envolvendo toda a família. Quem tem uma reserva financeira e vai aproveitar para viajar, fica a dica. Tente se divertir de um jeito diferente na cidade para onde vai. Experimente fugir dos passeios que todo mundo faz. Tente descobrir locais interessantes, mas menos visitados, que contam histórias e que oferecem experiências inusitadas. Se não, vai viajar, redescubra a sua cidade mesmo. Busque informações na internet e lá você encontra uma multidão de informações sobre tudo. Experimente passar por ruas onde nunca circulou, visitar pontos turísticos que nunca atraíram sua atenção e seja turista na sua própria terra. E pode fazer isso com muitos selfies, provocando seus amigos que também nunca tenham estado nesses lugares também. E, mais do que isso, férias é momento de fazer coisas novas e elas são melhores quando você chegar em agosto cheio de histórias para contar.
Encerrou há pouco em Belo Horizonte o maior encontro de gestores de recursos humanos do estado. O Fórum ABRH Minas, a Associação Brasileira de Recursos Humanos, apresenta especialistas de várias partes do país. O tema deste ano foi o futuro da gestão de pessoas em meio à transformação digital. Os convidados procuraram mostrar aos participantes como manter a humanidade nas relações e na busca pelos resultados, sabendo também explorar o melhor das inovações e das tecnologias. A conta de água dos mineiros vai ficar cerca de 8% mais cara já a partir de agosto. O reajuste foi definido pela Copasa com base na inflação dos últimos 12 meses. Pegando como exemplo uma família que consome cerca de 10 mil litros de água por mês, o aumento na conta será de R$ 8,50. E no próximo bloco a gente volta a falar sobre a torcida verde e amarelo que está contando os segundos para o clássico desta noite no Mineirão. O clima é de festa. Motoristas de aplicativos fizeram um novo protesto e hoje, dessa vez, na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Os trabalhadores são contra o projeto de lei da Prefeitura que regulamenta a prestação de serviços de transporte por meio de aplicativos. A proposta prevê que todos os carros sejam do tipo sedã, com motor acima de 85 cavalos e com capacidade máxima para 4 passageiros. Uma reunião entre motoristas e vereadores foi marcada para a próxima quinta-feira. Donos de centros de formação de condutores, as antigas autoescolas, estão sem saber como vão fazer para absorver o investimento feito na compra de simuladores de trânsito, já que os alunos não vão querer pagar mais aí pelo que não será exigido nas provas a partir de algumas semanas. Um especialista ouvido por nossa equipe afirma que sem o simulador vamos formar motoristas menos capacitados. Vitor Hugo acabou de concluir as horas obrigatórias no simulador de direção veicular para habilitação na carteira B. O equipamento permite, por meio da tecnologia, qualificar a formação de novos condutores e proporcionar mais segurança no trânsito. É importante para você pegar uma noção de como é a direção, você pegar a noção do acelerador, do freio, da troca de marcha. Depois da parte teórica, as aulas no simulador se somam àquelas 20 horas praticadas na rua. Mas uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, vai tornar o uso do dispositivo não obrigatório. Com a mudança, Wesley, proprietário de uma autoescola há 19 anos, reclama do prejuízo. Ele vai ficar aqui ocupando espaço ocioso, um investimento muito alto, investimento que, infelizmente, eu não tenho muita expectativa de ser recuperado, né? Nenhum órgão vai ressarcir, Detran não tem essa obrigatoriedade, então, ou seja, é um investimento perdido, o famoso elefante branco que nós teremos aqui. A novela envolvendo os simuladores nos centros de formação de condutores começou lá atrás, em 2013. De lá para cá, já foi obrigatório, deixou de ser obrigatório e agora, com a atual resolução, a partir da segunda quinzena de setembro, o uso dos simuladores nas autoescolas passa a ser opcional. No Brasil, uma pessoa morre a cada 12 minutos vítima de acidente de trânsito. Por minuto, uma fica com sequelas. Este especialista em trânsito alerta que mais de 90% dos acidentes no país são causados por negligência, imperícia e imprudência de motoristas. Ele acredita que a não obrigatoriedade do simulador poderá piorar esse cenário. Ele é um avanço tecnológico usado na aeronáutica, usado na marinha. Uma ferramenta como essa, se ela for didaticamente, pedagogicamente utilizada na forma que se propõe, ela tem um ganho muito grande no processo de habilitação. Desde que assumiu, o presidente Jair Bolsonaro tem anunciado uma série de mudanças na legislação de trânsito, entre elas o fim da multa para motoristas que transportarem crianças fora da cadeirinha, aumento no limite de pontos que levam o motorista a perder o direito de dirigir de 20 para 40 e aumento no prazo de validade da carteira de motorista de 5 para 10 anos. Gente, esse projeto de lei aí criado pelo presidente Jair Bolsonaro, que altera outras medidas do Código Brasileiro de Trânsito, já está no Congresso, mas ainda sem data para ser votado. E no dia 13 de setembro vai terminar o prazo de 90 dias aí para o simulador deixar de ser exigido nos exames para a carteira de habilitação. Belo Horizonte amanheceu hoje mais verde e amarela, é que a cidade vai ser palco do Superclássico das Américas daqui a pouquinho no Mineirão. A torcida brasileira está confiante na vitória aí da nossa seleção. Já Los Hermanos garantem que vão avançar à final da Copa América. Mas, pelo menos até o apito final,
O clima é de festa aqui em BH. O fogo já está na brasa. Que horas você colocou já o fogo aí na brasa? Deve ter uns 15 minutinhos que a gente colocou o fogo aqui, vai pôr os nossos espetos e esperar o povo chegar, né? As cores verde e amarela no look de inverno. Tem argentino que fez da bandeira um cachecol. Veio ver o Messi ou toda a seleção argentina? Seleção. Toda a seleção à morte. 2-0 ganha a Argentina. Já tá rolando aí uma serva gelada, um espetinho, isso tudo para ganhar energia para o jogo logo mais. Com certeza, né? A emoção é grande. A gente veio de longe para curtir o Brasil e, se Deus quiser, vamos sair com a vitória. E puderam investir no ingresso, que foi caro, né, gente? Com certeza, tá bem puxado. Mas não deixa de gente ficar feliz, né? João, você é de Belo Horizonte mesmo? Não, sou lá do Mato Grosso do Sul. Uau, saiu do Mato Grosso do Sul para ver Messi ou a seleção brasileira? Seja sincero. A seleção brasileira, claro. Mas com a emoção de ver Messi bem de pertinho também. É muito gratificante, né? Viemos de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Viemos trazer os netos, que era o sonho deles assistir uma partida do Brasil, então vou falar, vamos realizar o sonho dos netos, né? E claro, pegando a carona na realização do sonho dos netos. Isso, e aí o sonho do vô também, devagarzinho, né? Opa, pausa para selfie com uma torcedora muito especial, telespectadora assídua da TV Band Minas. É uma festa, eu venho de moro na rua de trás, adoramos, aí viemos sempre e tudo bom. Tem jornalistas do Peru cobrindo a Copa e também torcendo, pois afinal, eles também estão na semifinal. Eu creio que o Brasil está melhor e vai ganhar por uma diferença de 2 goles. Muita sorte para Brasil, que Brasil ganhe hoje dia, que seja um bom partido. Um clássico e tanto, uma das partidas mais esperadas e um duelo bonito de se ver também fora de campo. Então é isso aí, né, gente? Muita expectativa. Amanhã a gente vai falar aqui desse resultado. Tomara que seja com a vitória do Brasil. E para rever todo o conteúdo do nosso jornal, acesse YouTube ou Facebook no nosso perfil TV Band Minas. A gente volta amanhã. Obrigada pela sua atenção. Amanhã a gente vai estar cheia de notícia, não só com esse resultado, hein? Até amanhã e boa noite.